Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde. Meu nome é Bruno Queiroz, trabalho como coordenador terapêutico nos projetos de Life Coaching para dependentes químicos. Ao longo dos anos eu venho desenvolvendo um sem número de métodos e modelos terapêuticos que venho aplicando nas unidades por onde tenho passado, unidades de tratamento para os dependentes químicos. Com isso eu também faço palestras juntamente às escolas, universidades, centros acadêmicos diversos, além do espaço corporativo, as empresas, que fazem e atuam de uma forma bastante vigorosa com o ato da prevenção. E hoje eu vim aqui a pedido de um sem número de chamadas que eu tenho no site da SP Clínicas, onde as famílias elas têm suas dúvidas. E não por acaso eu também tenho visto isso nas redes sociais, mídias sociais, em especial nos jornais, nos canais e nos veículos de comunicação global. Tem sido utilizada ao longo dos anos a expressão ex-dependente químico. E esse é o tema desse vídeo. Fica aqui comigo que a gente vai desbravar um pouco isso. Vamos lá, pessoal. Muito é dito sobre o mau hábito do uso de substâncias psicoativas, as drogas, o álcool e outras drogas. E muitos são os canais que veiculam de uma forma muito errônea a expressão ex-dependente químico. E atendendo um pouquinho desses pedidos, desses chamados no nosso canal da SP Clínicas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que seria então o ex-dependente químico. E para a gente falar do ex-dependente químico, seria ideal que a gente falasse sobre a doença da dependência química. Então você tem em casa um familiar seu, um filho, um primo, talvez um esposo, e essa pessoa foi diagnosticada de alguma forma, em algum momento de sua vida, com a doença da dependência química. E à medida que ela vai desenvolvendo conhecimento sobre o que é a dependência química, ela começa a dotar-se naturalmente deste conhecimento para que ela possa então descobrir uma maneira eficiente para tratar de se recuperar. E o que sabemos hoje através dos estudos sobre o assunto, sobre o tema dependência química, é que trata-se de uma doença biopsicossocial. É uma doença que se manifesta em todas as camadas sociais ao redor do mundo. Dentro da esfera bio, que trata especificamente da fisiologia do organismo humano. Psico, pois altera a formatação original ou, digamos, a formatação saudável da psique, da ecologia das emoções. E social porque se manifesta em sociedade. Não por acaso nós temos em sociedade muitos exemplos de pessoas que estão sofrendo, padecendo dessa doença terrível chamada dependência química. E é bastante notório, mesmo para aquelas pessoas que não detêm nenhum tipo de conhecimento. Então vamos lá, já que trata-se de uma doença biopsicossocial e é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura atualmente, na medicina moderna não existe cura para a dependência química. E é disso que se trata este vídeo e é aí que eu quero trazer um pouquinho mais de conteúdo para você que está em dúvida. É engraçado quando eu vejo as matérias veiculadas pelas redes informativas, pelos telejornais, pelos canais e mídias sociais, mídias de informação. Quando eu vejo, por exemplo, o depoimento de um dependente químico e que ele mesmo se auto-intitula ex-dependente químico, já que trata-se de uma doença crônica que não possui cura, então fico imaginando o que seria ser um ex-dependente químico. Eu, Bruno, na condição de um dependente químico, entendo que esta doença é uma doença que requer de mim um tratamento para toda a minha vida, para que eu possa manter-me abstêmio, evitando novamente o primeiro uso de seja lá qual for a substância, e desta forma eu possa então encontrar uma maneira sustentável para a minha recuperação a longo prazo. Muito do que se tem dúvida, e imagino que seja esse o epicentro deste assunto, é que uma pessoa que entra em recuperação e começa seu processo de abstinência, ou seja, ela deixa de consumir substâncias, naturalmente, como consequência da abstinência, aquele comportamento proeminente que é visto em sociedade, todo aquele contexto voltado para o autocuidado, tudo aquilo que as pessoas conseguem perceber em termos de asseio, de autocuidado, e tudo aquilo que é visto pelo outro, ou seja,
os comportamentos do dependente químico em recuperação, eles começam a se equilibrar no meio social, evidenciando que aquela pessoa tem uma boa conduta e que ela é funcional no meio social. Então, a pessoa que tem a dependência química, ela vai procurar um estilo de vida onde ela vai dotar-se de novos e melhores comportamentos para uma vida. Vale lembrar que dentro da dependência química, a questão comportamental, ela é o eixo que cerceia todas as possibilidades de recuperação, uma vez que tudo depende do comportamento em sociedade. O indivíduo em si, enquanto pensando no consumo de drogas, ele está prejudicando a si, mas o que nós estamos aqui contextualizando é a questão desta doença crônica que não vai cessar, uma vez que ainda hoje não existe uma maneira efetiva ou uma cura efetiva para esta doença. Então a pessoa ela vai buscar uma maneira de manter a sua abstinência. Desta forma, vai mudar o seu estilo de vida, trazendo novos e melhores comportamentos sustentáveis e saudáveis, que permitam que ela acesse a sociedade de uma forma equilibrada, volte a ser uma pessoa funcional, mantendo todas as áreas da sua vida de uma forma tranquila, compassada, desenvolvendo a si próprio e tendo a oportunidade de resgatar seus valores que foram perdidos durante o uso abusivo de alguma substância. Então, pessoal, de uma forma bastante simples, tá? Ex-dependente químico. Olha, realmente eu não conheci nenhum ex-dependente químico. Conheço pessoas que entraram em abstinência e encontraram uma maneira saudável de continuarem a sua vida após as drogas. Que depois de uma vida de degradação, em sua vida pregressa, viveram uma degradação, uma deturpação mental, físico, espiritual, e conseguiram reorganizar a sua vida em torno de novos e melhores comportamentos dentro do aspecto da dependência química em recuperação. Então, pessoal, é isso. Trata-se apenas, então, de uma pequena quebra de paradigma para que a gente possa entender o que de fato é a dependência química e quais são os meios eficientes para que a gente possa voltar a ter uma vida de qualidade, mesmo após aquela vida perturbada e completamente confusa, trazida pelo uso abusivo de alguma substância. E se você tem algum familiar que esboça comportamentos que fogem aos valores da sociedade familiar e você percebe que algo estranho está acontecendo e que talvez isso tenha alguma correlação com o uso abusivo, mas ainda assim você familiar tem dúvidas, por favor, entre em contato conosco, quem sabe nós possamos lhe auxiliar de alguma forma, trazendo um pouco de informação e dessa maneira a gente possa encontrar meios e maneiras eficientes de ter uma vida saudável, feliz e próspera. Meu nome é Bruno Queiroz, deixo aqui um forte beijo para vocês, um enorme abraço, fiquem com a gente no canal, que esse é só o comecinho das nossas atividades. Vejo você no próximo vídeo.